feminino que tem pouquíssimo tempo, né, Vitor? É preciso registrar isso. É verdade, Renata. E o que mudou de lá para cá, né? Como que anda a representatividade da mulher na política? Não é? Como que esse direito ao voto trouxe mudança para a conquista de outros direitos para as mulheres? Nós vamos acompanhar os detalhes sobre essa data com a Juliana Santos. Bom dia, Juliana. Bom dia, Renata, Vitor, ótimo dia para vocês, para todos que estão nos acompanhando na Cidade FM. Pois é, 93 anos apenas dessa conquista tão importante para as mulheres brasileiras, né? Em 1932 esse voto foi reconhecido, ele foi incorporado à Constituição em 1934, né? Mas ainda era facultativo, e só em 1965 é que o voto feminino se tornou obrigatório, né? Se igualando aí ao voto dos homens. Eu conversei com a Priscila Ferreira, que é especialista em marketing político. A gente bateu um papo sobre esse assunto e sobre a importância dessa conquista e a gente vai acompanhar agora. Priscila Ferreira, especialista em marketing político, bem-vinda à Cidade FM. Hoje a gente comemora a conquista do voto feminino, né? Qual a importância desse marco para as mulheres brasileiras? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade FM. Que bom estar podendo falar aqui com vocês hoje sobre um tema tão importante, né? A gente ainda precisa comemorar muita coisa, né? Hoje a gente consegue votar, hoje a gente já consegue a mulher está na política, mas ainda tem muita conquista para a mulher nessa caminhada aí, nesses 93 anos, ainda tem muito chão ainda para a gente conquistar. Priscila, no Brasil tivemos eleita pela primeira vez uma presidente mulher. E aqui em Pernambuco elegemos a primeira governadora e vice-governadora. Qual a importância desses acontecimentos, né, para o avanço cada vez maior das mulheres na política? Apesar da representatividade muito forte que a gente tem, já tivemos uma presidente mulher, foi muito importante, né, um avanço a gente ter essas mulheres no poder, mas a gente ainda sente a necessidade da linguagem feminina nas pautas. Hoje as mulheres estando no poder, elas já trazem muitas dessas discussões, mas a gente ainda precisa das mulheres nessas pautas, nas pautas orçamentárias, a gente ainda sente essa necessidade, né? Porque, como eu falo muito, a mulher traz essa qualidade do voto, essa qualidade eleitoral, essa qualidade de ver o que o outro precisa com uma sensibilidade muito maior. Ter hoje uma governadora, uma vice-governadora, isso além de ser representativa, a gente consegue enxergar também que elas têm um olhar diferente para algumas pautas hoje para o nosso estado. Isso é bem nítido quando a gente consegue ver de fato e enxergar as políticas públicas. Priscila, por que então a gente ainda tem uma participação tão tímida, né, das mulheres na política? Porque o sistema, ele ainda deixa a gente um pouquinho do lado quando a gente vai fazer algumas discussões políticas. Ainda é muito difícil a gente conseguir. Você vê, por exemplo, assim, eu trabalho com marketing político, e quantas marqueteiras políticas mulheres você consegue enxergar? Rapidamente você consegue me dizer. Se a gente for pontuar, a gente vai encontrar muito mais homens. E aí, e eu estou falando do bastidor da política. Você imagina em si a política, a vivência do dia a dia, como ainda é difícil para as mulheres conseguirem entrar nessas grandes discussões, que muitas vezes são decididas em mesas de bares, que muitas vezes são decididas em ambientes que genuinamente são muito mais masculinos. Então, assim, ainda não é fácil a mulher conseguir aquele lugar. A gente teve há pouco tempo na Assembleia Legislativa de Pernambuco uma bancada feminina, e quando a gente vai fazer a análise daquela bancada feminina, que foi uma das maiores que a Assembleia já teve, que foi na legislatura passada, todas elas tinham homens que estavam por trás delas, e elas estavam ocupando de forma, todas não, né, mas a grande maioria, elas estavam ocupando aqueles lugares, mas ali ocupando lugares que foram de maridos, pais, irmãos, e elas estavam naquela ocupação de espaço deles porque eles tinham assumido prefeituras ou algum outro tipo de cargo. Então a gente ainda precisa que as mulheres, como hoje a governadora e a vice-governadora, construíram seus caminhos e tiveram sim lá atrás um legado masculino, mas elas conseguiram hoje construir o caminho delas. E é muito difícil, a gente consegue, tanto que a gente consegue um expoente ou outro enxergar e ver as mulheres que de fato conseguiram esse destaque, porque elas têm uma história e um caminho na política. Não é fácil, não é tão simples, mas eu acho que a gente já trilhou um caminho muito árduo. Outras por nós já fizeram isso lá atrás, e essa conquista tem sido gradativamente, está em crescimento. As mulheres são 52% hoje, né, no Brasil de votos. Então, a gente hoje, ela é igual praticamente, né, do eleitorado feminino e masculino, mas mesmo assim, a tendência da própria mulher ainda não é votar em outra mulher, infelizmente. Priscila, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto. Então, obrigada também. E o que eu queria deixar aqui para vocês e para nós mulheres é que a gente possa também participar, conhecer mais a política local, a política regional, a gente poder estar mais ativa, já que nós somos tão importantes nessa construção democrática do país.
É isso, né? A gente ouviu a Priscila Ferreira, especialista em marketing político. A gente conversou sobre a importância do voto feminino, né? 52% do eleitorado feminino são maioria aí no país, né? Em relação à quantidade de homens que estão aptos a votar. Então, a mulher tem sim essa representatividade no voto. É necessário ter esse conhecimento, né, da política para que esse voto seja exercido com mais sabedoria, né, exercer a cidadania. Então, esse marco foi muito importante para as mulheres brasileiras, mas a gente ainda vai percorrer aí um caminho bem difícil, né, bem árduo ainda, para que a gente possa se estabelecer, né, para que a mulher possa realmente alcançar esses ambientes políticos que ainda são bem masculinos aqui no nosso país. Volto com vocês. Obrigada, Juliana. Como isso é sério, né? E é uma coisa de cada vez. Viu? A conquista, depois a luta para que mulheres, né, estejam aptas a ser candidatas. Em condições para competir. A gente ainda tem esse dilema de algumas mulheres que são candidatas só para cumprir cota e tal. Então, é uma coisa de cada vez. Conquistamos o direito de votar. Agora queremos ter mulheres, de fato, não só o rostinho na urna, né, que já é um avanço, que isso nem tinha. Né, é que, de fato, as mulheres possam ser representadas em pautas sensíveis para as mulheres. Que a representação seja compatível. Hoje, a maior parte da população é de mulheres. Quando você vai para a representação política, a proporcionalidade não se aplica. E a gente sabe que ainda existe o machismo, mas a gente sabe também que muitos homens que são políticos terminam não defendendo determinadas causas simplesmente por não vivenciarem isso, né? É difícil você falar sobre a importância de uma vaga numa creche para o homem que desde sempre ele sai de casa e vai trabalhar, e a mulher que fica com a criança. Se a mulher precisa trabalhar, né? E essa criança? Hoje em dia está tudo tão difícil, é preciso unir rendas, né, para que a família seja sustentada. Estou dando só um exemplo aqui. São pautas realmente sensíveis às mulheres, que por mais que o homem tenha boa vontade para entender aquilo, jamais vai entender 100%, porque não é uma realidade dele, do contexto dele. É verdade. Então, é um papo aqui, né, muito, muito longo, precisaria aqui uma conversa mais extensa, mas que bom que isso aconteceu, que bom que a gente está evoluindo, mas como a Juliana bem falou e a Priscila também, tem um caminho muito grande a ser percorrido. 7h50.